Livro de Lucas, capítulo 1, o verso 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler essa passagem, na minha mente vem um Deus da família. Eu vou precisar muito de ajuda do pessoal aí para mim ficar em horário, porque eu vou até meia-noite. Então você... Quantos aguentam ficar comigo até meia-noite? Então, caso você não aguente, já pode ir, que o grande amor de Deus, a graça, aqueles que não aguentam. Não, eu quero fazer direitinho para o pastor me trazer de volta, né, pastor? Então daí você me ajuda, meio que eu não sei nem que horário que é, então você tem que me ajudar, depende de você mesmo. Quando você começar, eu sei que é para parar. Esse solo que eles fazem aí. No livro de Lucas, no capítulo 1, o verso 37, Lucas está atribuindo uma das qualidades de Deus. Ele está dizendo assim: olha, eu conheço um Deus que para Ele nada é impossível. Nós começamos a olhar para essa passagem num domingo de família. Eu começo a lembrar de uma família que eu tomo como exemplo da minha história, que é Marta, Maria e Lázaro. Não, essa palavra é muito conhecida, mas hoje é um dia propício para isso. Eu vejo uma família que tem amizade com Jesus. A Bíblia diz que enquanto Jesus está na terra, Ele está fazendo algo maravilhoso. Ele está tendo relacionamentos. Ei, quem quer ver você na solidão se chama adversário. Jesus, Ele é um Deus de relacionamentos. Não, quantas das vezes o inimigo coloca na nossa mente que nós nascemos para viver sozinhos, solitários, que nós não temos amigos, mas isso é mentira do inferno, porque Jesus nos chamou para ter relacionamentos. Jesus tem relacionamento com essa casa, com essa família. A Bíblia diz que Jesus está sentado, conversando, falando, dando uma mentoria a alguns fariseus e Maria. Que coisa linda. Maria entra sorrateiramente, disfarçadamente, e começa a adorar o Senhor com aquilo que ela tem. Um vaso onde contém um óleo precioso, um óleo de alabastro. Eu tenho certeza que dessa noite, enquanto você louvava ao Senhor, você também estava dando aquilo que você tem de melhor na presença dEle. Eu tenho certeza que você quebrou o vaso da indecisão, o vaso da amargura, e deixou que as lágrimas da sinceridade caíssem sobre o seu rosto, e você dissesse: Deus, eu só entrei aqui para te adorar. Maria tinha uma marca. Sabe, tem pessoas que têm costume de nos deixar marca. Olha ele, um ex aquilo, ex outro. Querido, para Deus não existe ex. Para Deus o que existe é filho. Jesus não está olhando se você é ex-drogado, se você é ex-prostituta, se você é ex qualquer coisa. Jesus está dizendo: você é meu. Numa instituição onde a minha mãe e eu frequentávamos, um terreiro espírita que tem o nome de Candomblé. Eu lembro que naquela instituição existiam alguns cambonos que estavam ali servindo as pessoas que incorporavam e que levavam o nome de cavalo. Eu vi a minha mãe, ela possuída com aqueles espíritos, ela no chão e os cambonos escarrando, e ela lambendo aquele catarro, e às vezes passava a galinha viva, ela rasgava a galinha no dente. Mas eu também vi minha mãe conhecendo um Jesus maravilhoso. Querido, eu também vi minha mãe entregando a vida para Jesus e dizendo: eu não sou mais cavalo de Satanás, mas eu sou filha de um Deus vivo. Ei, eu estou nessa noite liberando uma palavra para mim e para você. Nós não seremos conhecidos como ex-macumbeira, como ex-traficante, como ex isso, aquilo. Nós seremos reconhecidos como filho de Deus vivo. Maria, as pessoas apontavam porque Maria ela era taxada
de prostituta. Interessante que, mesmo ela sendo uma prostituta, ela não teve medo de adorar. É forte isso, né? Porque enquanto os santos, as quartas pessoas da Trindade, porque tem gente que foi chamado para ser a quarta pessoa da Trindade, só sabe mandar gente para o inferno. Fulano vai para o inferno, ficando vai para o inferno. E aí eu fico preocupada, porque a Bíblia diz que a chave do inferno não está nem com o diabo. O que está fazendo na mão desse crente? Você ri, mas é complicado, né? Aí Jesus está vendo as pessoas apontarem. Alguns estão dizendo assim: se Jesus soubesse quem ela era, ou quem ela é, porque ela estava ainda, ele não aceitaria tal adoração. As pessoas estavam dizendo: é prostituta. E Jesus estava dizendo: mas ela teve força para adorar. Quem sabe você chegou aqui com marcas do passado, como eu cheguei, com histórias de tragédias, como eu vivi. E alguém talvez possa dizer: por que ela? Aí Deus está dizendo: é ela, porque ela teve coragem de romper na multidão. Ela teve coragem de quebrar protocolos e dizer: eu vim somente aqui na Atos com uma única função: eu vim para adorar. Não, eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que moldaram na minha vida, eu sou a imagem e semelhança do nosso Salvador, Jesus Cristo. Só quem pode levantar a mão, adora, adora, adora. Marta é atarefada. Marta é uma mulher preocupada. Algumas pessoas julgam Marta. Eu também já julguei. Aí eu me deparo que a gente tem um pouco de Marta. Eu não posso nem falar para essa turma que chegou no segundo turno, porque Marta é aquela que ela vem para o culto, mas ela deixa a roupa batendo lá na maquininha, porque ela está preocupada com o dia de amanhã. Ela deixa a marmita pronta, porque ela está preocupada com o dia de amanhã. Ei, querido, amanhã não existe. Basta cada dia o seu mal. Sabe qual é o melhor dia da sua vida? É hoje, porque hoje você tem a convicção de que você está viva. Para de se preocupar com o seu amanhã. Eu fui criada numa casa pobre, numa casa que não teve, na minha infância e adolescência, nós não tivemos a prosperidade. Porque prosperidade é diferença de riqueza. Tem pessoas que pensam que ser rico é a mesma coisa que ser próspero. Não. Eu conheço pessoas riquíssimas, riquíssimas mesmo, que estão gastando boa parte daquilo que ganha com doenças incuráveis, tipo Alzheimer, outras doenças que não tem cura, e eles estão ali gastando cuidadores, médicos. Eles têm dinheiro. Nós temos prosperidade. A prosperidade traz saúde, a prosperidade traz paz. Ô querido, talvez você está dizendo: eu sou pobre. Não, você está andando. Não, você está dizendo: eu sou pobre. Você está vendo. Eu sou pobre. Você está falando. Então você é próspero na presença de Deus. Pastor, então quem não vê não é próspero? Eu estou aqui olhando a menina usando libras e estou dizendo: eles entenderam que mesmo tendo baixa visão, eles são prósperos, porque a presença de Jesus está na vida deles. Ei, eles não adoram Jesus porque veem, eles não adoram Jesus porque andam, mas eles adoram Jesus porque Jesus é. Como é bom quando tomamos consciência de que nós não adoramos Jesus por aquilo que Ele faz, nós adoramos Jesus por aquilo que Ele é. E o que Jesus é? Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Marta é preocupada. Marta, ela, quando Jesus está dentro da casa, ela não aproveita a presença. Sabe o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos com aquela vontade de chorar, e nós achamos assim que é mágoa, que é dor, e é Jesus dizendo: é a minha presença que está chegando.
Tem até uma brincadeira aí que diz assim, né? Queria chorar, mas não tenho tempo. Como é bom ter tempo para chorar nos pés do Senhor. Como é bom ter tempo para dizer: Senhor, eu sei que cada lágrima que está caindo dos meus olhos é um pouco de cura que está entrando dentro do meu coração. Você fica de pé, preciosa. Macacão, não sei o que você é, conjunto bege. Relemanda súbia, dá-se. Relembiou de que defai, cani ressou de res. Eu demorei tanto para aprender a lidar com a minha ansiedade. Meu Deus, como eu me preocupava com o dia de amanhã. Como eu dizia: Senhor, o que eu vou fazer amanhã? O que será de mim amanhã? E aí um dia Deus disse para mim assim: eu estou cuidando de você hoje, viva o seu agora. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno está dizendo: eu estou tirando do teu peito essa ansiedade. Porque você crê, mas o teu coração palpita o medo de você não aguentar o processo. Mas hoje o Deus Todo-Poderoso que me trouxe aqui, Ele veio para dizer: eu limpo dos teus olhos toda lágrima, eu curo a ferida do teu coração, eu acalmo, eu acalmo a tua alma. Ansiedade. Agora Lázaro não. Lázaro, ele exerce o maior cargo que alguém pode exercer na terra: amigo. Para de ficar chorando com esse negócio que você quer carteirinha de obreiro, que você quer ser pastor, que você quer ser apóstolo, que você quer ser bispo. Seja amigo de Jesus, porque a sua credencial não abre portas, mas a intimidade. Chama o Douglas para fazer a segunda parte com você na tela. Mas a sua credencial não abre portas, mas a sua intimidade sim. Aquela família está passando por uma dificuldade. Você fica de pé, moça? Eu te abracei várias vezes. Eu entendi que abraço cura, abraço traz calento. E você tem pedido tanto um abraço de Jesus. E todas as vezes que eu abracei você, eu quis representar Jesus na tua vida, porque Jesus tem te abraçado todos os dias. O Senhor tem ouvido a tua oração e tem visto a tua lágrima. Tem hora que tu diz assim: Senhor, eu não quero nada, mas eu preciso sentir a tua presença, eu preciso do teu abraço. E tu corre pedindo o colo dele. E hoje ele veio aqui especialmente para dizer: sou eu, Deus, que te abraço, sou eu, Deus, que te dou a proteção que tanto tu tem pedido. Tu não está sozinho não. Tu diz: Senhor, eu tenho que tomar tantas decisões, são tantas responsabilidades sobre mim. E o Eterno está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquela família está passando por problemas. Aquela família está passando por dificuldades. Qual é a dificuldade? Lázaro está doente. Você precisa parar de achar que porque você é filho de Deus você não vai passar por dificuldade. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tede bom. Você está animado? Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. Não foi fácil Jesus carregar aquela cruz, mas Ele carregou por mim e por você. Você pode ficar de pé um pouco, moça linda? Essa é blusa cinza, é isso? É? Se não é cinza, é preta desbotada, igual eu tenho lá em casa também, que eu gosto de usar, customizada. Relemanda sete, eu me refaço. Eu vim de uma família muito pobre. Eu vim de uma família onde eu comia arroz com arroz. Se eu fosse parar para contar a minha história, eu acho que você deve ter uns 14 anos. Estou boa de hoje. Nessa idade, com 13 anos, eu já estava sem meu pai. Eu já estava na prostituição. Eu não estava vendendo meu corpo, eu estava expondo meu corpo. Mas tinha um problema. Eu tinha passado pela dor da pedofilia, tinha passado pelo abandono paternal, e eu fui buscar amores do lado de fora. Mas os olhos do Senhor estavam sobre mim.
Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Eterno manda te dizer: os meus olhos estão sobre você. Ele manda sub, parece que você olha para os seus sonhos e está tão difícil de chegar lá. E o Eterno diz: o que você pede não é ouro e nem prata, é a sua obediência na minha presença. Enquanto eu olho para você, eu vejo o seu nome sendo destacado como um divisor de águas no meio da tua casa. O Eterno diz: tu vai para fora do país, tu vai fazer intercâmbio, tu vai viver a história que tu tem pedido para mim no secreto, porque sou eu um Deus que te ouço no secreto. Não, descansa tua alma, porque eu já preparei família para cuidar de você lá. E você vai dizer: quem trouxe? Só o próprio Deus poderia fazer isso, diz o Senhor dos Exércitos. É só por causa dele. Você cede sua bateria para o meu menino? Quando Lázaro está doente, talvez o medo, a dor mexesse com o coração de Marta e Maria. Tem coisas que mexem com a gente, né? Eu tenho um filho. Eu não sei se ele está me escutando, mas se tiver, eu tenho um filho. E eu tenho um filho que foi gerado no meio de dores, no meio de traumas, no meio de problemas. Falei que eu vim de uma casa disfuncional. A linguagem da minha casa era palavrões, tapa na cara. A linguagem da minha casa era uma linguagem bruta. Esse meu filho cresceu assim, cresceu levando o nome de tudo quanto é nome, cresceu apanhando. Você acredita que eu me converti? Ele tinha 6 anos de idade. Com 6 anos de idade ele está no coral. Eu tenho uma foto. Eu sou da igreja das antigas, que levanta assim, né, para cantar. E ele vem perto de mim enquanto eu estou cantando. Ele fala: mãe, eu perdi o sapato. Eu dou um tapa na cara dele, pastor, dentro da igreja, crente, círculo de oração. A boca dele incha, e aparecendo na foto cantando, segurando a pasta para mim. Sabe o que eu entendi? Que não adianta você brilhar aqui na igreja e esquecer de brilhar dentro da tua casa. Não adianta você ser um sucesso no altar e ser um fracasso diante da tua família. Léo, eu já dei a senha, mas eu acho que quem está assistindo não entendeu a senha. Eu tenho um filho. Vai. Eu tenho um filho. Esse filho, ele cresceu vendo, ele viveu uma parte da minha vida eu prostituta. Ele viveu uma parte da minha vida eu santarrona demais. Sabe quando o céu era só para mim? E eu via, quando eu passei, eu conto para as mulheres algumas se conectam comigo. Quando a minha casa ficou doente, o divórcio chegou. Família destruída, divórcio, mãe morre. Esse menino, na verdade, ele era mais filho da minha mãe do que meu. Mas quando ele me viu perdida nas minhas emoções, ele encostou de mim e ele disse assim: mãe, eu estou aqui. E eu olhava para esse menino e dizia: você é ninguém, você não sabe de nada. Você acha que você vai conseguir me amar como meu marido me amava? Você vai me amar como minha mãe me amava? E ele dizia: mãe, ainda que seja um amor diferente, eu sou seu filho, eu estou aqui. Talvez você está chorando por quem foi e está esquecendo de quem ficou. Talvez você está chorando por aqueles que te abandonaram e está esquecendo daquele que está dizendo: eu estou te estendendo a mão. Pode ser um amor diferente, uma força menor, mas eu estou aqui. Ei, Deus nunca vai deixar você desamparado. Ele vai deixar alguém do teu lado dizendo: estou aqui. Ah, Senhor, feliz a nação cuja o Deus é o Senhor. Feliz a nação onde há cobertura espiritual. Satanás não irá roubar o poder da nação nas mãos do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu estou feliz, primeiramente porque estou viva.
Quem está feliz porque está vivo? Talvez você não entendeu no meio da angústia, da dor. Você vai dizer, por que eu estou vivo? É porque vai ter oportunidade de dar uma virada. Então eu estou feliz por isso, de poder deixar Deus continuar escrevendo a minha história. Pode sentar, gente. Segundo, quero agradecer aos pastores dessa casa, que com tanto amor me acolheu, com tanto amor me abraçou. E está calor aqui, mas a gente vai. Agradecer ao meu pastor, hoje eu estou sendo privilegiada. Vou pregar perto do meu pastor. Perdi ele de novo, tudo bem, meu pastor está internacional, acabou de chegar da Argentina. Está falando meio espanhol, portunhol? É isso não, né? Ajuda aí, universitário, ele fica olhando para mim, não risada e não responde. Ajuda eu, pastor. Argentino fala o quê? Não passa vergonha, ele contar para mim. Meu pastor está falando espanhol, gente. Não está nada. Bom, eu vou falar primeiro do meu material, porque depois eu não vou falar mais, tá bom? Nós temos camiseta, deve ter uma semi-joia lá, não tenho certeza. E nós temos a Bíblia, essa Bíblia cheia de brilho aqui. Se você quiser contribuir com o ministério, vai estar lá fora depois, tá bom? Aí, como hoje tem bastante gente, eu vou tirar foto primeiro. Vou tirar com todos, fechou. Mas primeiro, eu vou tirar com aqueles que adquiriram o ministério. Eles vão dar um papelzinho para você não precisar enfrentar uma fila extensa. Concorda? Eu sei que não, mas está tudo. Livro de 1 Samuel. Quem está feliz com Jesus? Quem está triste com Jesus? Olha, tem gente que está. Meu Deus do céu. Se você está triste com Jesus, você está ruim, hein? Tem criança sentada em cadeira aí? Criança? Adolescente? Abaixo de 30 anos? Vem aqui, ó. Para dar espaço, que tem um monte de gente lá fora ainda. Vem atrás. Acabou? Acabaram os seus mancebos? Livro de livro de 1 Samuel, capítulo 37. Capítulo 17. O verso é o 32. E diz assim, ó. Davi contra Golias. E disse... Tá. É comprido, né? Daí eu não enxergo. Já achei um caminho. Tô falando. Tá, eu me ajeito aqui. Você está falando que não. Que ninguém... Davi está dizendo que ninguém desanime por causa dele. Ele que? Gigante, gente. Chega comigo aqui, vou pegar sozinha. Vamos voltar? Davi contra Golias. Davi está dizendo para Saul que ninguém desanime por causa dele quem? O teu servo quem? Irá e lutará contra esse filisteu. Eu quero dizer nessa noite que você tem a unção para derrubar gigantes. Seja profeta para o teu amigo e diga: você tem unção para derrubar gigante. E é baseado. Quando nós começamos a ler a história bíblica, nós encontramos muita relevância nas atitudes que devemos tomar mediante as lutas da vida. Nós encontramos pautado na palavra um Deus que ele escolhe os improváveis. Quando eu cheguei, escolhe os improváveis para fazer coisa extraordinária. Não, talvez você não entendeu. De repente você está olhando para você e está dizendo: eu não sou nada, eu não tenho ninguém.
O Eterno está dizendo: você é apenas um improvável. E se você se colocar à disposição, sou eu quem vou fazer por você. Eu vim de uma família improvável. Eu vim de uma casa aonde... Eu posso prender meu cabelo, gente? Eu vim de uma casa, vai ver que é psicológico, não é? Às vezes é. Pronto. Às vezes é psicológico, pastor, então a gente tem que dar resposta para o cérebro. Eu vim de uma casa que o maior dos gigantes que existia era a falta de Cristo. Eu não conheço a geografia da cidade de Santos, mas talvez você chegou aqui dizendo: olha, na minha casa é brigas, divisões, nós familiares não se damos bem com o outro, no meio de tantas discussões. Eu quero morar num lugar privilegiado. Se eu pudesse, eu ia morar num condomínio fechado para quando ninguém entrar sem avisar. O problema não é a casa, é a falta de Jesus dentro dela. Porque onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem resposta. Não adianta você ter uma casona boa. Eu sou a favor de casa boa, mas não adianta você ter uma casa boa e não ter a presença de Jesus dentro dela. Essa história, dentro da minha casa existia um Golias chamado os vícios da bebida. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia, um homem que praticava a violência doméstica sobre as nossas vidas. Porque às vezes nós pensamos que a violência doméstica, quando fala contra a mulher, a gente pensa que é sobre esposa, mas é sobre um contexto geral dentro daquela casa. O meu pai, ele negligenciava o maior poder que ele tinha, que era o poder de sacerdote do lar. Essa palavra eu estou liberando para você, homem. Você não é um fracasso, você não é um Zé Ninguém. Deus te deu a responsabilidade de ser o sacerdote da tua casa. Quantas das vezes eu vejo homens, mulheres, mas agora especificamente para homem, brigando por causa de cargo, dizendo: se eu não for diácono, se eu não for presbítero, eu não faço nada. Querido, você tem a unção de sacerdote, a unção de cuidar da sua família, a unção de ser um mantenedor, tanto físico como espiritual, da sua casa. Essa responsabilidade é sobre você. O meu pai não enxergava essa responsabilidade. Meu pai, ele se preocupava em ser alegre para os de fora, e em contar, posso usar o nome piada? Já usei, né? De contar piadas, contar historinhas de humores para as pessoas da rua. Mas em casa ele era rude, em casa ele era bravo, em casa ele era um homem violento. Eu lembro do meu pai em algumas cenas, e eu vou falar apenas também algumas delas, tem muitas cenas, eu vou falar algumas delas. Eu lembro que o meu pai, ele me pegava criança e levava na entrada da feira da cidade. Ele entrava no bar, o bar ficava como estão vocês aqui é a rua da feira. Ele entrava no bar, e é interessante que às vezes, hoje, agora, a pessoa está com 1 quilo na mão e tem dificuldade de ofertar. Perceber que a pessoa que bebe o pinguço, ele não pensa em pagar um outro corote para outro. Nós precisamos mudar a igreja. Precisa sair isso de nós. Nós precisamos ser liberados para abençoar. Porque enquanto nós não estamos abençoando, o mundo lá fora está amaldiçoando. O meu pai ficava bebendo com os amigos. Eu, criança, saía no meio da feira para catar os legumes, verduras, sobras daquilo que jogavam no chão, para mim colocar na mesa da minha casa. Meu pai, ele, por ser um desavisado, ele esqueceu da saúde básica que tinha que ter num lar. Entupiu o banheiro. Nós morávamos num quintal que tinha 7 casas. Entope aquele banheiro, o mecânico, alguém, sei lá, vai ver, abre uma travessia de água para passar. O meu pai não teve coragem nem de tapar aquele buraco. Eu lembro que uma vez eu estava almoçando com a minha mãe em cabeça baixa, triste, porque toda mulher casa com projeto, casa com sonho, e casa principalmente para ser feliz. E a minha mãe ali de cabeça baixa, triste, e quando eu estava comendo, eu olhei naquela vala, está subiando isso aqui? Eu olhei naquela vala,
e tinha fezes com vestígio. Eu não ligo, mas olha, não está subindo? Ah, mais perto, obrigado, pastor. Estou falando de ajuda. É que eu tenho voz muito rachada. Quando nós estamos almoçando, eu e minha mãe, eu olho para aquela vala, e naquela vala está passando fezes, com alguns vestígios de carne. O que nós estávamos comendo era só arroz. Eu olho para minha mãe, com lágrimas nos olhos, e falo: mãe, esse cocô não é nosso, porque faz tempo que a gente não come carne. Eu sabia o que era uma verdadeira pobreza. É por isso que a maioria dos cultos que venho, embora sejam coisas simples, eu sempre peço para a igreja somar comigo, em alimentos, muitas das vezes em produtos de higiene, porque a pior coisa que tem é quando Satanás tira a dignidade de alguém. Quem sabe quando eu falo, alguém ri. Quem sabe quando eu falo, alguém acha engraçado. Engraçado porque você não passou por essa dor. Engraçado porque não faltou no teu prato. Engraçado porque você teve que dar para tua filha. Mas para mim, como criança, me trouxe sequelas que há mais ou menos 4 anos atrás, não, há 1 ano atrás eu estava na feira, fazendo um trabalho juntamente com o meu pastor, e de repente eu paro na feira, sem motivo, adulta, uma mulher que hoje trabalha, e sem motivo eu paro na feira e começo a baixar a pegar legumes. Memórias afetivas. Eu não sei quais memórias afetivas você tem. O que eu sei é que Deus chegou aqui hoje para curar essas memórias. Aí, esse homem rude, a minha mãe, ela vai conquistando a independência financeira. Ela acredita que para conseguir a sua liberdade, ou alguns momentos de felicidade, ela começa a trabalhar. Ela acha um serviço de doméstica e ela começa a trabalhar. A patroa dela, uma mulher maravilhosa, ela leva no aniversário da minha mãe. Minha mãe nunca tinha comemorado nenhuma festa, pelo menos que eu tivesse visto. E no aniversário da minha mãe, ela leva uma lasanha de presente para minha mãe. Quando a mulher sai, meu pai toma aquela lasanha da mão da minha mãe e faz cocô em cima da lasanha para nós não comermos. Dores de rejeição, dores de palavras ofensivas. Eu chegava em casa sendo alfabetizada, com a minha folha de papel de desenho, e quando eu chegava para mostrar para o meu pai ou para minha mãe, eles diziam: sai para lá, você fala muito, você é bagunceira, eu sou colérica, mas naquela época a gente não sabia que era isso, né? Você tem um temperamento efusivo, você gosta de ocupar o espaço, e me colocavam para fora, e ficavam ali dentro brigando, e eu sentado no quintal sozinha, eu sou filha única, olhando para aquele desenho. Num dia, eu tenho uma amiga, eu tenho o quê? Amiga. Ela é minha amiga hoje, até hoje. Eu tenho uma amiga que o pai dela, quando eu passava com ela da escola, nós duas íamos junto, o pai dela ficava na calçada esperando ela. Quando ela ia se aproximando, ela ia correndo, abria os braços e abraçava o pai dela. O pai dela colocava ela em cima dos pés, dizia: ainda bem que você chegou. E brincava com ela, e eu ficava olhando, e eu sonhava com aquilo. Eu sonhava em viver a experiência do abraço de um pai. Eu sonhava em viver a experiência de pisar em cima do pé do meu pai andar dos meus pés. Aquele homem, talvez sentindo a minha fragilidade, quando eu chegava, ele fazia a mesma coisa para mim. Ele olhava para o meu desenho e dizia: que desenho lindo, que bom que você chegou. Colocava nos pés dele, andava comigo, e quando ele conseguiu a minha confiança, ele me explicou. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Uma criança indefesa, uma menina que queria ser amada, que queria receber o calor de um pai. De repente eu me deparo com o calor de um homem pedófilo, que durante 4 anos me acorrentou naquele relacionamento. Se é que uma menina de 8 anos saberia relacionamento. Aquele homem, ele me usou como uma mulher adulta, e eu não tinha aonde e nem para quem contar. Eu quero avisar os pais que estão aqui nessa noite: seja você
o referencial da vida da tua filha. Que quando tua filha olhar para você, ela tenha orgulho do homem que a mãe dela escolheu para casar. Que você seja o homem que leve ela a comer pipoca na praça, que leve brincar no jardim, que você seja o primeiro homem que leve ela jantar fora, que dê um anel, que dê um buquê de flores, para que a sua filha não cresça como eu cresci, deformada, mendigando amores. Talvez você está achando que ser homem é sentar no sofá e falar: filha, pega um copo d'água. Ô mulher, já está pronta a comida? Vai buscar no chinelo. Isso é ser covarde. Ser homem é aquele que traz amparo, aquele que para e diz: como foi teu dia da escola? Como que você está hoje? Ah, querido, eu estou levantando hoje o sacerdócio. Estou levantando homens que estão entendendo, dizendo: eu não posso ficar na letargia de ter apenas o sexo masculino, mas eu tenho que exercer a minha masculinidade dentro da minha casa. E você, mulher, e você não ocupa esse lugar, não. Não é seu. Não. A mulher, ela nasceu para ser leve. Glória a Deus. A mulher nasceu para ser feliz. A mulher nasceu para brilhar dentro do lar. Não, a mulher nasceu para tirar essa cara brava que você tem, e quando o marido chegar, você tem um sorriso. Se você costuma pôr a dentadura no copo, corre, põe a dentadura. A hora que ele chegar, você espera ele com um sorriso. Não, esse negócio a gente é tão íntimo que ele já acostumou de ver você dentadura. Não acostumou, não. Não costuma, não. Não, para de ficar esperando o marido com a barriga suja de óleo, com o cabelo embaçado. Espera o marido bonito. Espera o marido. Esposa, espere seu esposo bonita. Não, se arruma, toma banho, fica cheirosa. Você é a rainha dessa casa, pastora. É que a senhora não sabe o que ele faz comigo. É porque você não se posicionou ainda. Quem não sabe o que quer vive amor, qualquer amor. Mas quem sabe o que quer melhora no seu relacionamento. Como que é o nome do pastor? Antônio Carlos? Lembrei do Carlos, fiquei com medo, que achei que estava faltando. Estava mesmo. Quando tem encontro famílias que vem desesperada dizendo: pastora, me ajuda em oração para que o meu casamento seja restaurado. Só que quando a gente vai ver, aquela mulher está acostumada a andar com camiseta: eu amo meu pastor. Acostumada a andar com a foto do pastor Antônio Carlos, com a foto da pastora Sandra, a camiseta do político. Querida, restaura você primeiro. Cuida de você primeiro. Ah, não, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer uma unha, eu não tenho dinheiro para fazer um cabelo. Começa a aprender você, fazer em você. Mas invista em você. Melhor do que um casamento restaurado é uma mulher restaurada, disposta a derrubar os gigantes da frieza dentro da casa. Se é para aplaudir Jesus, aplaude gostoso. Se vocês quiserem vir mais para cá para não ficar tão quente, que deve estar pegando fogo nesse cantinho, pode vir, não tem problema. Na vida dessas dores, com 8 anos de idade, eu entrava no mercado daquele homem. Aquele homem tinha, e vocês adultos sabem, não preciso falar porque nós temos crianças no recinto. E eu saía dali com uma lata de sardinha, eu saía dali com pão, saía dali com bife. E agora, depois de 5 anos atrás, há 5 anos atrás, melhor dizendo, o telefone toca. Minha amiga, ela diz: oi pastora, oi Sandra, como você está? Eu falei: eu estou bem, é você, quanto tempo, que saudade. Ela falou: ah, é mesmo, poxa, a gente já está com quase 50 e poucos anos e tal, blá, blá, blá. Ela falou: eu estou com um problema. Será que você não consegue vir aqui em casa? Eu falei: fazer o quê, querida? Ela falou: meu pai, ele está doente e só fala o seu nome. Eu falei: ai. Eu falei para ela: olha, eu estou pregando muito, saindo, viajando bastante para levar a palavra. Qualquer hora eu dou uma ligada e eu faço uma chamada de vídeo com ele. Fala para ele que eu também estou com saudade, que Deus abençoe ele, o pedófilo. E aí, quando eu saí daquela ligação, eu falei para Deus: eu não preciso ver mais ele.
eu já perdoei, já está resolvido. Eu estava indo trabalhar, Deus falou para mim, você tem certeza que você perdoou? Eu falei, tenho, Deus. Ele falou assim, então entra no mercado. Eu entrei no mercado qualquer, já não era mais aquele de quando eu era criança, né? Comprei, Deus falou, compra uma lata de sardinha. Eu comprei a lata de sardinha, coloquei dentro da minha bolsa e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, Deus falou, abre essa lata. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, me veio nítido o que eu tinha vivido na mão daquele homem. Me veio tão transparente como eu estou vendo agora, só que sem dor, sem lágrimas. E eu comecei a chorar e Deus falou, vai lá e perdoa ele. Eu creio que foi um desafio tão grande, precisei me diminuir o máximo que eu podia. Precisei tirar todas as mágoas, todos os rancores, ódio, nojo que existia dentro de mim. Precisei entender que a minha vida espiritual estava travada, porque eu não estava disposto a perdoar. Eu entrei dentro daquela casa, liguei, avisei, fui no dia que combinado. Quando eu cheguei na casa, ele está na cama, deitado, a esposa, 2 filhos ali perto, começamos a conversar, e ele me chamou para perto, segurou na minha mão. Eu comecei a chorar, ele também a chorar, e ele olhou para a esposa dele e falou assim, eu estrupei a Sandra. A família começou a chorar, a minha amiga me abraçou e falou, por que você não contou para mim? Era uma criança igual eu. Ali nós começamos a orar, comecei a orar com eles, o perdão foi derramado sobre aquele lugar. Aquele homem, depois acho de 15 dias que eu saí daquela casa, ele veio a falecer, a família me chamou para fazer o funeral dele, e hoje, toda a família serve a Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Onde há perdão, a transformação. Talvez você está falando, eu não perdoo aquilo que o meu pai fez, o que minha mãe fez. Você tem a unção para derrubar gigantes do pecado sobre a tua vida. Você não é uma arca que carrega mágoas, você não é uma arca que carrega dores, mas você é alguém que carrega a presença de Deus. E quem carrega a presença, libera perdão, querida. Assim como Deus perdoou-me de tantos, muitos pecados, Ele me deu a oportunidade de perdoar alguém. Vivi essa história com um pai dentro de casa, com um pai distraído, com um pai desligado, com uma mãe que estava vivendo as sofrências, as amarguras da própria vida. Quando meu pai está com 37 anos, meu pai decide que nós vamos mudar de casa, vamos para uma casa melhor. E essa casa, eu creio que foi um projeto de Deus, porque nós fomos morar bem próximo de uma igreja evangélica. Ir para a escola, mercado, todo lugar que fosse, era obrigatório o percurso de frente dessa igreja. Quando nós passávamos na frente da igreja, o meu pai dizia assim, eu não entendo. No meio de tantos problemas, dívidas, doenças, dores, aonde é que esse povo encontra forças para adorar a Deus? Tem gente aqui da cidade de Santos que está olhando hoje para a igreja Nova Vida e está dizendo, eu não entendo. Chegou o desemprego, chegou o câncer, chegou a separação. É Nova Vida, né? Vida nova. Nova Vida foi ontem. Mas tudo é novo. Vida nova. Chegou o desemprego, chegou o divórcio, chegou o câncer. Mas mesmo assim eles vieram tomando uma decisão. Vocês vieram para adorar a Deus. Não, o mundo lá fora não entende que no meio das nossas dores, nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, mas adoramos a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Relemaia súbia, redeito mirra faço, relei de que refóbia de ni refácia. Ainda que Deus não faça nada, Ele continua sendo Deus. Levanta a mão para o alto e diz, eu te amo, Senhor, pelo que Tu és. Você fica de pé, mocinha de vestido azul, verde. Ainda bem que você me ajudou. Relibiou de que me reface. Enquanto eu estou falando, adoro a Deus por aquilo que Ele é. O Eterno está dizendo, o tempo de humilhação acabou. Decaio. Relemando é súbia de refaz. Eu vejo o próprio Deus mexendo em finanças, em empreendimentos sobre a tua casa. Relemai te oni refaz. Há momentos que a parentela ora
fala aí, vai ter que pedir emprestado de novo. Mas Deus está dizendo, a escassez parou hoje, porque você decidiu adorar-me por aquilo que eu sou. O Deus poderoso entra dentro da tua casa de uma forma extraordinária. E enquanto eu olho e respiro, eu sinto o cheiro de milagre dentro da sua casa, diz o Senhor. Aleluia, Deus abençoe. Enquanto meu pai passava de indas e vindas, a minha mãe estava no candomblé. Minha mãe estava buscando um vazio dentro da alma, que todos aqueles que não o têm, preenchem através da religião. Não estou de maneira nenhuma sendo intolerante e religioso. Eu estou contando o meu testemunho, até porque sei e respeito o carinho que as pessoas de outra religião têm pela minha vida. Deus reafirmou através da palavra da pastora mais uma vez que as pessoas, que Ele me usa como eu fosse isca, para que as pessoas conheçam o poder do Evangelho. Não, às vezes teve momentos que eu pensei em parar, teve momentos que eu pensei em desistir, porque eu dizia assim, algumas pessoas diziam para mim, é idolatria, as pessoas ficam andando atrás de você porque estão te idolatrando. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não prego mais, eu não conto meu testemunho mais. E aí Deus levantou uma profeta, como levantou a senhora, levantou o pastor Rony e disse, você é isca, continue pregando. Ei, querido, eu como isca eu venho para dizer, o anzol de Deus chegou nessa casa, e fica esperto, porque Ele vai pegar você. Naquela religião do candomblé, a minha mãe está envolvida na religião, tabaques, tambores, e o meu pai está na bebida. Eu lembro que um dia, meu pai com 37 anos, ele entra dentro da igreja, entra sem convite, sem direção, e a palavra que veio a ele foi essa, eis que eu, o Senhor do teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai recebe aquela palavra, ele chega em casa ainda alcoolizado, mas ele chega com Bíblia na mão, e ele conta para minha mãe, ele diz, Benedita, eu aceitei Jesus. E a minha mãe, como está ferida, porque quem está ferido, tem o costume de ferir outras pessoas. Talvez você não está entendendo, porque alguém está te ferindo tanto. Não é porque não gosta de você, é porque ele precisa de cura dentro da alma. Ah, pastora, mas eu não sou remédio para cura. Eu sei disso, querida, mas que Deus hoje te deu entendimento de você ser o direcional para essa pessoa, que você hoje tenha o discernimento de poder orar e instruir, para que essa pessoa venha buscar acalento e paz dentro de si mesmo. As pessoas quando ferem, é porque ela ainda tem a forma de cristal. Cristal quando quebra, ela corta, ela defraga, mas quando nós nos tornamos barro, ainda quebrado, somos utilizados. A minha mãe começa a bater no meu pai. Meu pai está com a Bíblia na mão, minha mãe fala, não, crente aqui dentro de casa, você não vai ficar. Ela começa a falar palavras de palavrão, começa a amaldiçoar meu pai, e aquele homem que era acostumado a bater nela, está parado, está intacto. Ele está intacto, e a fala dele é essa, Benedita, Deus me disse que está preparando um lugar. Eu encontrei a paz. Ninguém vai tirar essa paz. Eu já estou profetizando, quem tem Jesus tem paz. Não, se você chegou aqui agitado, eu tenho ansiedade, não, é Jesus, Ele é a nossa... Ele é. A minha mãe diz, Jesus é sua paz, então eu quero que você pegue as coisas e vá embora. Começa a arrumar a mala do meu pai, eu estou chorando, estou triste, e ela diz, você vai dormir aqui hoje por causa dela, mas amanhã você sai. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir no quarto com a minha mãe. À noite ela sente uma indisposição, um negócio esquisito, segundo o que ela contava.
ela levantou, foi até o lugar onde ela riscava ponto para os guias dela, para os Exus. Ela risca o ponto, acende a vela. Quando ela está saindo, ela vê uma sombra saindo para fora. Ela diz: tem gente em casa. Ela corre e vai chamar meu pai. Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai já estava morto. Deus realmente preparou o lugar. Essa palavra é uma palavra de consolo para você. Se Deus falou que vai salvar alguém da tua família, pode dormir tranquilo, porque Deus vai salvar alguém da tua família. Não, pastora, mas está na droga, está na biqueira, está na prostituição, está na casa da amante. Fique em paz, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando ele promete, Satanás não tem autoridade para apagar aquilo que Deus prometeu. Vai a súbia. Eu sei que você está meio de pé, mas eu quero que você fique de pé para me entender que você entendeu que é para você. Se você pudesse ver o quanto Deus te ama. Eu vejo Deus desenhando projetos. E enquanto Ele desenha projetos, Ele diz: diga ao meu filho que eu estou preparando essa viagem. Porque há momentos que tu diz assim: eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais esse cenário de dor, de humilhação. Momentos em que você se tranca dentro do quarto e a única vontade que você tem é de desistir da vida. Mas hoje Deus chegou nessa casa, Ele diz: eu coloco você, eu coloco dentro do avião. Tu viverá experiências extraordinárias e testificará que eu sou Deus na tua vida. Enquanto meu pai morre, fica duas pessoas, uma criança e uma mulher adulta, dentro daquela casa. Eu com 12 anos eu era uma criança agressiva, uma criança que batia na minha mãe, cuspia no rosto dela, conforme se a gente estivesse na rua e ela falasse um pouco mais, eu arrancava a roupa dela na rua. Você vai dizer o que é isso? A linguagem que eu aprendi dentro de casa. O que eu via meu pai fazer na minha mãe, eu replicava dentro da minha casa. Talvez você está olhando para essa criança marota, você está dizendo: não sei onde aprendeu essa educação desse jeito. Com você, dentro da sua casa, da maneira como você responde sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos. Ah, pastor, mas não, que eu tenho em casa é uma mentirosa. Aprendeu com você, querido. Quando o pastor bate na porta, ou alguém bate, você fala para a criança: vai lá, diz que a mamãe não está. Você está dizendo para a criança: pode mentir. Não, a criança não é reflexo do professor da escola, não é reflexo da professora da igreja. A criança é reflexo daquilo que ela vê dentro da... Muda você. Muda você. Eu naquela deformação, como filha, com 12 anos, ferida, passado pela dor da pedofilia, eu vou para a prostituição. Quando eu digo prostituição, eu não estou falando de valores, estou falando de sexo libertino, aonde eu não dava valor, libertinagem, aonde eu não dava valor para o meu corpo, aonde eu me envolvia com qualquer pessoa, não é qualquer amores, onde eu me envolvia com qualquer pessoa. A minha mãe se esconde atrás da religião. Eu lembro que uma certa feita, eu fui com a minha mãe no terreno, ela estava ali já incorporada com o Exu dela, e os cambonos que a atendiam, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia o escarro. A galinha viva passava, minha mãe pegava a galinha, mordia no dente e bebia o sangue. Mas eu também vi minha mãe no altar pegando a palavra de Deus. Ah, querido, não importa o que você está vendo agora, o que importa é o que Deus vai fazer através da tua oração. O que importa é o que Deus vai fazer através... Não, o que eu estou vendo, pastor, é morte. O que eu estou vendo, pastor, é desistência. Aí o Eterno está dizendo: o que você vê, você não entende, mas o que eu farei, todos testemunharão. Uma casa de ruínas, uma casa sem amparo espiritual. Eu parece que vejo eu sendo uma pessoa como Davi, aprendendo nos passos das dores. Talvez você ache que tudo começou aqui. Não,
Tudo começou na dor de uma pedofilia, numa rejeição de paternidade quando eu gerei meu filho. Tudo começou quando meu pai morreu, eu ainda na infância, precisando de palavras de afirmação para saber quem eu era. Talvez você está nesse pasto ainda, nesse pasto sem saber quem você é, nesse pasto das dores, das desilusões, mas eu vim para dizer que Deus está enxergando você dentro desse pasto. A palavra diz que dentro da casa de Jessé estava tendo festa, que aquelas pessoas que tinham títulos de soldados de Saul, filhos de Jessé, estavam à beira ou em volta da mesa, e Samuel desce para ungir o futuro rei de Israel. Interessante que aqueles que tinham títulos não tinham unção, porque quem tinha unção estava no pasto. Talvez nesse pasto da depressão, nesse pasto do desemprego, nesse pasto dessa doença, o Eterno está dizendo: eu estou buscando você para ser a isca para a minha obra. Embora você não esteja convidado para sentar à mesa, quando você chegar, aí é que vai ter alimento, aí que vai ter festa, aí é que vai ter mudança de vida. Eu e a minha mãe, nós tínhamos o costume de assistir Vitória em Cristo. Às vezes, assistindo Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia dizia assim: você que está na sua casa, com esse copo de pinga na mão, eu tenho uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava a nossa caipirinha, é para nós. Nós bebia pinga e recebia a palavra. Sabe o que eu preciso dizer? Que esse culto que passa online não é para você. Você é ovelha. Ovelha vive encostado com ovelha. Esse culto que passa online é para aqueles que não têm força de chegar na casa do Pai. Não se distrai dizendo: vai encher a igreja, eu vou ficar comendo pipoca aqui em casa e assistindo. Não, o ferro que afia outro ferro, é o relacionamento que nos faz ser melhor. Não permita que as distrações do Instagram e YouTube venham roubar a melhor parte, que é estar em unidade dentro da igreja. Não troca. Eu vi pessoas, na época da pandemia, chorando para entrar no templo. Como eu queria cultuar. Não voltou até hoje. Está lá na frente da televisão assistindo online. Não, está na hora de voltar já. Já está na hora de largar, desligar esse aparelho aí e falar: eu vou para o culto, porque eu sou ovelha. Eu ia na porta desta igreja, eu ia sempre. Era o que eu tinha: shortinhos curtos, blusinha acima do umbigo, meu radinho de pilha e muita pinga na cabeça. Eu ia na porta da igreja. Na porta da igreja eu dançava, eu sambava. Quando algum diácono tentava colocar a mão em mim, não gosto até hoje, tentava colocar a mão em mim, eu já tentava, já me esquivava. As pessoas falam: você não gosta de abraço? Não, abraço eu gosto de ficar pegando em mim. Já decido, eu abraço, eu solto. Eu não gosto de me sentir presa. Aquelas pessoas, quando o diácono vinha querer me prender, eu queria tirar a roupa. Eu gritava, eu dava escândalo. As pessoas que se diziam crentes, que se diziam letrados da palavra, quando via aquela mulher prostituta, uma adolescente prostituta, alcoolizada, suja, mal arrumada, eles viravam o rosto. Alguns, eu creio, e também ouvi através de murmúrios: e essa Sandrão aí, ela não tem mais jeito, ela vai para o inferno. Primeiro, eu tenho uma receita para dar para a igreja. Nós não temos, Satanás não tem e nem nós, a chave do inferno. Você pare de amaldiçoar a vida de pessoas. Você foi chamado para motivar pessoas para entrar no céu. Não, o crivo de quem vai entrar no céu não está na tua mão, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Então que toda unção, que toda carga de julgamento que existe sobre você caia agora no nome de Jesus Cristo. Enquanto os adultos tinham repulsa da minha pessoa, uma menina de 6 anos de idade, ela vinha, me abraçava
e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Será que você pode olhar para alguém nessa noite e dizer: se você soubesse como Jesus te ama? Jesus te ama. Talvez você como uma mulher solo, talvez você como um homem solo, você está dizendo: ah, pastora, a Mônica não me quis, o Rafael não me quis, João Paulo não me quis, a Maria não me quis, mas Jesus, Ele te quer. Ele te quer. No nosso meio, muitas das vezes por falta de equilíbrio ou de instrução emocional, nós aceitamos qualquer amor. Eu já aceitei amores que batiam em mim, já aceitei amores que me colocavam para fora, dizendo: vai embora. E no outro dia eu estava lá com a cara lavada, dizendo: eu te amo, eu não sei viver sem você. Espera aí, você não consegue viver sem oxigênio, do resto você dá conta. Quando você aceita toda e qualquer forma de humilhação, é porque você não está curado ainda. Porque o segredo do amor não é fazer o outro feliz, é vir para somar na felicidade do outro, é saber abrir mão no momento certo e se posicionar na hora certa. Quem sabe você, no seu déficit da posicionamento de amor, você tem deitado com qualquer um, ou talvez você até é amante de alguém. No dia dos namorados você chora porque você não pode postar no seu perfil relacionamento sério, porque o homem ou a mulher que você está é de outro. Ei, querido, Deus não te chamou para ser Jezebel, Deus te chamou para ser rainha. Não, às vezes as igrejas querem colocar na nossa mente que Jezebel usava correntinho, usava colorido, isso aí é moleza. Mas dessa noite todo espírito de prostituição cai. Você sai da posição de amante, você vai da posição de homem prostituto e vai dizer: eu vim para fazer parte do reino, parte da escolha celestial do meu Deus. Eu não vou ficar para segundo plano e nem para opção de ninguém. Eu sou a escolha de alguém. Quantas das vezes eu deparo com mulheres que no mês, nós estamos no mês 9, que nesse mês 9 já saiu com 19. Aí vem para a pastora: pastora, aguarda de mim, porque eu nasci você miserável no amor. Não, filha, é que você é uma arca de Noé, vive aberto recebendo todo mundo, fecha essa arca. Não é que ninguém gosta, não, se equilibra, dê valor para você, se posicione. Ai, mas eu acho que eu tenho uma pombagira, expulsa ela. Fala: pombagira, sai no nome de Jesus. Pastora, mas eu tenho um calorão, chuveiro gelado. Segura, aguarda a sua promessa, porque quem não consegue guardar promessa fica vivendo de proposta. Vou repetir: quem não consegue esperar promessa fica vivendo de proposta. Deita comigo hoje, vamos viajar comigo hoje, vamos, querida, chega de propostas. Você merece viver a promessa. Aquela menina, ela vinha, me abraçava e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Um dia que a menina chega na porta de casa, já tinha dito no começo do testemunho, se vocês estão prestando atenção, ela bateu palma e ela disse: Sandrão, eu fui atendê-la, ela disse: vai ter culto na minha igreja. Que igreja? Aquela que eu dançava seminua. Eu falei: E o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão. Meu coração treme, porque eu lembro daqueles cultos onde as pessoas caíam endemoniadas e o pastor começava: qual é o seu nome, para onde você vai, o que você tem? Eu falei: se eu entrar na igreja de crente, eu vou ficar uns 5 meses rolando lá até organizar tudo. Eu falei: eu não vou, eu preciso achar um escape aqui. Comecei a olhar para aquela criança, só que tinha um detalhe: eu amava aquela criança, porque ela me fornecia um carinho sem pedir nada em troca. Ela dizia que Deus me amava, e ela
através desse amor, eu não precisava beijar na boca, eu não precisava ter intimidades, eu não precisava fazer sexo. Simplesmente eu recebia esse amor. Eu não queria decepcioná-la. Então eu olho para ela e digo para ela assim: olha, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com confiança. E ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Sabe o que aquela menina estava dizendo? Eu tenho igreja, eu tenho líder espiritual. Não, eu não sou essa garotinha que fica mandando no message pedido de oração. Não, eu não sou essa cristã que quando a luta aperta, eu fico me ligando para o profeta dizendo: libera uma palavra para mim. E tem profeta que se coloca na posição de cartomante gospel, nem tem revelação e fica liberando uma revelação para alguém. Não, a menina estava dizendo: eu tenho igreja, eu tenho pastor, eu tenho liderança espiritual, é lá que eu vou. A senhora fica de pé um pouco. Relemai achoi. Relemai choni refai que ni refobia. Existem responsabilidades que Deus dá para nós. E as pessoas querem nos endeusar, fazer-nos carregar o peso dos problemas deles. Enquanto eu olho para a senhora, eu vejo uma mulher guerreira de oração. E o Eterno diz: sou eu quem te guardo. Relemando, relebaia chodequira. Porque tu tomou decisões espirituais para que o nome do Eterno fosse engrandecido através de ti. E o Eterno diz: eu vi a traição, eu vi a fofoca, eu vi a dor do abandono, mas eu também vi tu me buscar no lado daquela cama, dizendo: Deus, eu preciso que tu me acolha. Deus manda te dizer: tu não está sozinha. Sou eu, Senhor, que seguro nas tuas mãos, te reconheço pelo nome, tu és minha. Posicionamento. Aquela menina foi falar com o pastor. Eu fico tranquila em casa, porque eu sei que o pastor dela sabia quem eu era. A cidade, às vezes são toques para apoiar. Eu tenho algumas coisas, tenho ainda, eu tenho. Bom, não sei se eu tenho, porque eu também não estou entendendo muito isso aqui, não. Quando a cidade sabia, ou sabe, quem eu era. Sabia da déficit, da falta do meu caráter. Aquela menina, depois de 6 a 7 dias, talvez 8, numa noite de sexta-feira, ela chega em casa, umas 18 horas e alguns minutos, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Um toco de 6 anos de idade com Bíblia na mão. Eu falei: na minha? Ela falou: porque eu falei com o meu pastor e ele disse que o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, para quem frequenta o espiritismo, é a noite onde leva-se roupa para ungir. É uma noite onde se fazem oferendas para deuses estranhos. Noite de cachoeira, noite de encruzilhada, noite de abrir sepultura. Interessante que o Deus que eu e você servimos, Ele não precisa de uma sexta-feira. Ele faz milagre na segunda, na terça, na quarta. O Deus que eu e você servimos faz milagre todos os dias da nossa vida. Aquela menina olha para mim e fala: vamos? Eu falo: vou. Eu vou com ela, ela vai comigo no terreiro. Eu pego essa menina e coloco ela no primeiro banco, cortinas fechadas. Ela no primeiro banco, eu e minha mãe colocamos as roupas, as guias, começamos a tocar o atabaque. Da onde eu estou, tem uma moça doida, e eu acho que o seu vestido não tem manga. Fica de pé. Isso. Relemai a chorre. Não, é isso. Sente de novo para mim ver se é. É isso mesmo. Relemando é fobia. Porque quando Deus me dá uma revelação, Deus coloca uma chuva de prata em cima da pessoa. Relemai choniho edi de face.
Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Eterno está dizendo sobre tua casa não chegará encantamento. Há momentos que você diz, eu acho que o que está acontecendo comigo é macumba. O Eterno está dizendo, toda a ferramenta preparada contra ti está sendo quebrada nessa noite. Satanás falou, ela vai ficar na depressão, mas hoje o Deus diz, alegria minha será a tua força, o Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus também tem glória. Ele maia sube a daia choba saia choderrécia que deba saia chode ele que binaia saia chobe na cafia chaia saia. Eu sinto Deus Todo-Poderoso aqui. Ele maia só de raio desce ai é combinácia. Tem um homem de óculos, barba, a cor da sua camisa eu não consigo ver, mas é o Senhor que fez assim agora. Existem pelejas que nós só vencemos em silêncio. Eu vejo o Eterno liberando papéis na tua vida, mas Ele diz, não conte sua história a ninguém, só conte a história a Jesus. O homem solução não tem. Fica em paz, querido, porque é o Senhor quem te guarda. É Ele que faz resplandecer a glória dEle sobre os teus projetos e sobre os teus sonhos. Ele diz, diga a Ele que os papéis já estão sendo assinados. Ali no terreiro, enquanto nós estamos batendo tabaco, abrimos a cortina, aquela menina de apenas 6 anos de idade, ela estava de joelhos, de repente ela senta, coloca a Bíblia e fica olhando para nós. Nós estamos lá, batendo tabaco, girando, fizemos a Mãe de Santo, risca o primeiro ponto e nada acontece, risca o segundo ponto e nada acontece. Ela desmancha tudo e vai riscar de novo o terceiro ponto. Quando ela risca o terceiro ponto, que nada acontece, ela olha e diz, quem é essa menina? Quem chamou ela? Eu digo, fui eu. Ela diz, então tira essa menina daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando? Sabe o que eu estou declarando? Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega encantamento. Querida, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer, porque o Deus que está em você e sobre você, Ele é maior. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas, com medo, mas eu vim para dizer que Deus, Ele é maior. Seja profeta, nenhuma maldição vai atrapalhar o que Deus tem para minha casa. Eu olho para aquela menina e vou embora, pego ela e vou embora. Quando nós estamos no meio do caminho, ela não pergunta nada, ela só diz assim, eu vim na sua igreja, você vai na minha? Minha perna treme, coração dispara. Falei, meu Deus do céu, se ela parou esse terreiro, quando eu chegar lá na igreja, aqui já Sandra Alves. Falei, o mínimo que restou para mim é a morte. Eu fui na igreja com ela, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu recebi a palavra do meu coração. Eu só não entreguei minha vida para Deus. Quando eu falo isso, as pessoas ficam... Eu lembro que ela falava para mim assim, vem, Jesus te ama, aceita Jesus. Eu dizia, não, eu tenho aliança com fulano, com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. É tanto santo que se a gente for falar, né? E hoje a gente sabe que só existe um santo. E eu fui embora. Uma das coisas que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, eu sei que cada um tem um perfil de vida, cada um tem um jeito de caminhar, mas uma das melhores coisas que aconteceu para mim é que depois que eu saí de lá, ninguém me julgou.
Não ficou ninguém na minha cabeça dizendo: ei, você entrou dentro da igreja evangélica, ouviu a palavra, agora você tem que aceitar Jesus, hein? Não, eu fui viver a minha vida. Eu estou dando uma dica para você. Quem sabe hoje, a sua esposa que me segue na internet, seu esposo, sua tia, sua sogra, Caio Periquito, você conseguiu trazer ele. Talvez, não sei, quero eu, Deus, que seja sempre feita a vontade dele, mas se ele não entregar a vida para Jesus hoje, fica em paz, porque a semente que está sendo lançada vai ficar no coração dele o resto da vida. No dia, na hora e no momento certo, essa pessoa vai chegar. Não queira fazer o papel do Espírito Santo, isso só ele consegue fazer. Deus permite que minha mãe passe por uma enfermidade. Enfermidade essa chamada câncer. Minha mãe tinha um câncer acefálico, um nódulo do lado da orelha esquerda, sangue de Jesus, um nódulo do lado da orelha direita, que paralisou o lado esquerdo. Minha mãe estava andando assim. O médico desenganou minha mãe. Ele disse: não tem como operar. Há mais ou menos 30 anos atrás, a minha mãe está na cama, jogada na cama, bêbada, limitada nos seus movimentos, e eu vou na fila, hoje chama-se CRAS, na época era a fila dos pobres mesmo, de pegar cesta, né? Vai lá no SOS, é isso. Eu fui pegar a minha cesta básica do mês. Pego a minha cesta. Quando eu estou indo embora para minha casa, o pastor da igreja passa, me vê e fala: oi, dona Sandra. Ele de carro: oi, dona Sandra. Eu falei: oi, a senhora quer que eu leve a cesta para a senhora na sua casa? Eu falei: eu quero. Ele pegou a cesta, colocou para dentro, e quando eu fui entrar, ele fechou a porta e foi embora. Eu falei: olha como que crente é sem educação. Você está indo para minha casa levar a cesta? O que custa levar eu? É que o verdadeiro cristão não coloca qualquer um dentro da sua casa. Tem gente que entra dentro da sua casa com inveja, entra com fofoca, entra com falácia. Ei, querido, brinde a sua casa. Pastor, então eu não posso ter relacionamento? Pode. Vai tomar um café na padaria, vai no shopping, vai no mercado. Olha que delícia, praia, água de coco, sentando na beira da calçada. Mas pare de abrir a porta da sua casa para todo mundo. Tem mulher que... Posso falar? Tem mulher que é preguiçosa. Eu quero achar ele. Vocês não vão denunciar ele? Vou ligar no sindicato dos homens. Quero achar ele. Tem mulher que é preguiçosa. Ela está fazendo serviço, o maridão chega todo feliz. Primeiro, quando o marido chegar e dá aquele tapinha, todo mundo já entendeu. Para que você gosta. Pai, amor, não gosta. Você gosta. Você gosta. Perigo é quando ele sai sem dar o tapa. Porque o homem que janta em casa não faz lanchinho na rua. É perigoso. Larga a mão de ser chata, porque quando você namorava, dava tapa, oferecia. Agora ela pode pegar, pode amassar, pode apertar. Se você vê que o negócio esquentou, desliga o fogão e fala: hoje nós vamos comer cachorro quente. Mas que nós não vamos sair daqui sem resolver esse assunto, nós não vamos. Para de ser boba, menina. Quando namorava, tinha que viver repreendendo a Jezebel que estava dentro de você. Agora solta ela. Solta, libera. Tem mulher que é lesada, o marido vai jogar bola, o maridão chega com o tênis lá. E aí, mozão, vamos ver a bola? Vou nada, vou ficar assistindo, vale a pena ver de novo. Que nada, filha, levanta, faz um rabo de cavalo, fala: se Cristo comigo vai, eu irei. Larga tudo lá e vai. Vai cuidar da tua casa, vai se fazer presente, vai ser parceira. Maridão, seja parceira também. Chegou o dia dela fazer compra. Eu sei que mulher, quando resolve ir na loja comprar roupa, eu vejo por mim. Vai junto. Fica esperando lá fora, tira esse cartão black e fala: pode gastar à vontade, amor. É isso. Surpreende. Surpreende. Muda. Para com esse negócio de falar: amor,
Vai ter culto, eu não sei o nome desse bairro, então eu vou falar qualquer bairro, tá bom? Não sei o nome do bairro. Eu moro, vamos supor, eu moro lá na Baleia e aqui é o Jacaré. Amor, vai ter culto lá no Jacaré. Eu já vou indo, mas na hora que você for, você passa a pegar a minha amiga Alice. Seu marido é Uber? Não, se ele vai, você vai junto. Pastor, mas então meu marido tem caráter? Todo amor tem que ser cuidado. Todo amor. O amor de mãe para com o filho, o amor do esposo para com sua esposa. O amor tem que ser regado todos os dias. Pai, mãe, olhe para as crianças do nosso Brasil, diga a eles o quanto você o ama. Eu encontro cristão, não vai dar tempo de eu contar, mas eu encontro pessoas cristãs que pregam bem, que sapateiam. Eu encontro gente, você acredita que eu encontro crente que cai no poder? Mas quando levanta, ele derruba um monte com a língua. Então eu não me preocupo muito que... eu quero que quando eu chegar na igreja, eu quero que sapateie e que manto terra, the king, the best, the power. Não! Eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com caráter. Uma mensagem que você saia transformada, mastigando aquela palavra e dizendo: eu não posso viver nos pastos da minha vida. Eu não posso viver dessa forma, eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a ceder. Eu tenho que aprender a ser melhor. E quando eu falo, não é só do lado da mulher. Eu falo de ambos os sexos. Tem homem que passa o sábado inteiro alisando o pneu de carro. Custa dar uma alisada na mulher? É um tarde de passa pretinho, tira pretinho, pega... Vai lá, faz um carinho, senta assistir uma televisão com ela. Tem casamento que tá igual a Lagoa Azul, tá até desbotado. Arruma isso, põe cor nesse casamento. Põe alegria, não, sabe aquela piada sem graça que o seu marido já contou 60, 80 mil vezes? Ria. Fazer o quê? Vai chorar? Se você chorar, ele vai contar. Então pelo menos ri, pelo menos ele fala: tem alguém curtindo essa piada. Porque aquilo que a gente despreza em casa, alguém admira lá fora. É dura essa palavra, né? Mas aquilo que a gente despreza em casa, alguém admira lá fora. Eu vou falar para a mãe. Tem mãe que não sabe parar para escutar o filho. Eu pedi para a minha equipe, pedi para a mídia colocar a foto do meu filho aqui. Tem mãe que não sabe honrar seu filho. Parar. Cada data é uma forma de demonstrar o amor, né? Se é criança, para um minutinho. Vamos no parque, filha. Vamos brincar lá no parque. Eu tenho meu neto, não conta para ninguém. Mas com 15, eu fui a primeira que dei o carro para ele dirigir. O pai dele ficou louco da vida. Eu falei: quero criar memórias afetivas, filho. Tomei a sua vez. Errei, mas já tinha feito. Fazer o quê? Não tinha como fazer. Crie memórias sobre a vida dos seus filhos. Para com esse negócio que porque você é crente e o seu filho é um alcoólatra, você é cristão e seu filho é um homossexual. Quando eu digo homossexual, lésbica, é bicha, sei lá, gay, é gay, você põe para fora. Quando você põe para fora, o mundo abraça. Traga para dentro. Não traga o dele, mas traga o amor paternal para dentro de casa. Filho de 9 anos. O meu filho, ele caiu na bebida e na prostituição. Não precisava Satanás colocar ele para baixo. Eu fazia a vez de Satanás. Eu dizia: você é uma porcaria mesmo. Essa casa todo mundo afundando. Até que um dia Deus falou: para, muda você. Gera o seu filho de novo. Traz à existência a pessoa que ele é. E eu comecei: filho, você é maravilhoso. Só tenho ele. Você é maravilhoso. Como você é um negro lindo, tomara que ache. Como você é inteligente. E Satanás arrebentando meu filho. Arrebentando sem dó, destruindo a família dele, sem dó. E eu profetizando. Profetizando através desse pastor que vocês viram ministrar a oferta agora. Ele me ensinando, falando. E aí um dia meu filho voltou para Jesus. Voltou para Jesus.
Hoje, quando eu faço as vendas da camiseta, da caneca, foi uma ideia que o meu filho trouxe para o ministério, e nós colocamos em prática. Depois, quando passou alguns anos, Deus falou para mim, eu sou vereadora, mas eu era vereadora na cidade de eu estava vereadora na cidade de Boituva, no interior, e Deus falou para mim assim, essa cadeira que você está ocupando é do teu filho. Eu falei, Deus? Falou, é teu filho que vai sentar aí, eu tenho outra para você. Eu pensei que eu ia dirigir igreja, fiquei meio com ciúme, falei, ai, nossa, meu filho vai ser vereador, eu vou ser o quê? Porque tem mãe que é invejosa, né? Um dia eu venho falar sobre isso com a gente, com nós mães. Mas não é porque é maldade, são gatilhos da nossa infância. São coisas que nós não tivemos. E aí, sem querer, a gente replica. Sem sentir, quando eu falo isso, eu falo, nossa, eu estava com inveja do meu filho. Em vez de eu ficar feliz que Deus estava falando que ia pôr ele no lugar de destaque, olha eu dizendo, o que eu vou fazer? Não é? Fazer outra coisa, filha. E aí, Deus tirou eu daquela cidade, usando a instrumentalidade, é sinal que eu não falo essa palavra nunca, usando a pessoa do pastor Eduardo, eu fui embora para São Paulo. No ano político, determinado, meu filho sai candidato, não vou explicar em detalhes que não dá tempo. Meu filho sai candidato na cidade de Boituva e eu saio em São Paulo. Ele ganha em Boituva e eu ganho em São Paulo. Hoje nós dois trabalhamos no Legislativo. Teve honra ao mérito do melhor vereador do ano na cidade de Boituva, aquele menino que era alcoólatra, prostituto, ele ganhou o melhor vereador da cidade. Ei, dá para você virar a tua história ainda, dá tempo de você mudar o seu jeito de andar, o seu jeito de agir, o teu jeito de falar, dá para fazer muita coisa ainda. Vai sair, Gustavo, a foto aqui? Vai, daí, quanto... a minha doença da minha mãe, e o gesto do pastor, olha que mulher centrada, hein? O gesto do pastor, a minha mãe, quando ele leva a cesta na minha casa, e quando eu chego, minha mãe fala para mim, o pastor veio aqui. Você acredita, filha, que aquele pastor, quando ele vai sair, a esposa dele beija ele? Os filhos falam a paz do Senhor, pensa. Sabe o que minha mãe estava falando? Família. Você tem família? Não estou falando parente. Parente é laço sanguíneo. Pernilongo também tem seu sangue. Eu estou falando família. Família. Pernilongo também tem, ó. Ah, tem outra que eu estou mais bonita ainda. Essa aqui eu estou... Ah, isso, eu gosto dessa. Olha que negro lindo. Satanás achou que ia destruir, mas uma mãe posicionada. Você derruba gigante. O seu posicionamento faz com que você derrube os gigantes da vida. A minha mãe conta a respeito da família. Eu vou até a casa do pastor. E quando minha mãe fala, dê a cesta para o pastor. Eu levo a cesta para o pastor, e quando o pastor me chama para entrar dentro da casa, vem ele, vem a esposa, eles oram por mim. E eu aceito a Jesus Cristo como Salvador. Eu sou batizada no mesmo dia que eu entrei na igreja pela primeira vez. Deus curou a minha mãe do câncer. Trouxe eu, a minha mãe, meu filho, para a casa dele, para orar a ele. Nos deu, nos presenteou com talentos. Porque os dons e os talentos que eu tenho é só para servir ao Senhor. A minha mãe morreu no ano de 2017. Um ano difícil, um ano problemático. Só que a minha mãe disse para mim, filha, você é uma escolhida. E o escolhido não tem escolha. Talvez você chegou aqui dizendo, eu vou desistir, eu vou dar cabo, eu vou embora, eu vou parar. Você é escolhido, você não tem escolha. Ah, vou parar de cantar. Não, toma um mel com alguma coisa, come romã e vem fazer a obra do Senhor. Tanta gente queria estar aqui, não conseguiu, você venceu tantas dores, tantos problemas e chegou. Então se posiciona naquilo que você é, no chamado que você tem. Eu cheguei na igreja prostituta, transformada, mas as roupas eram as mesmas.
Eu não tinha roupa, pastor, eu era pobre, uma desci. Chegava com o shortinho, minha blusa amarradinha em cima do umbigo, sentava no meio das irmãs do ciclo de oração, às vezes no primeiro banco, mas santa, feia pelo lado de fora, mas transformada pelo lado de dentro. Eu lembro que eu levantava, sapatear, porque eu sou assembleana, aparecia toda a minha bochecha. Eu não encontrei ninguém que não me acolhesse, pelo contrário. A minha pastora, ela chegou um dia para mim, ela disse assim: Sandra, eu faço um chá com algumas irmãs em casa, eu queria que você fosse. Eu não sabia que era chá, eu era mulher de biqueira, era mulher de prostituição. Falei, sentar e ficar tomando água doce ali. Falei, conversa. Ela falou assim: olha, nesse chá, as minhas amigas, elas levam roupas que não servem mais para ela, e nós fazemos troca. Pega alguma roupa sua que não serve mais para você e leva também. Eu peguei. Os meus shortinhos 3x4, minhas mini blusa 2x1. Cheguei com uma sacolinha de mercado na casa dela. Eu fui viajar há mais ou menos 5, 6 anos atrás, e a minha mala foi extraviada. Estava eu e meu filho. Extraviou a mala dele, extraviou a minha, extraviou o material. Ele falou: mãe do céu, e agora? Eu falei: agora vamos fazer um culto de ação de graças. Liguei o meu celular e falei: eu quero glorificar a Deus pela minha mala extraviada. Que alegria dessa mala ter se perdido. E meu filho, eu falei: filho, quando você tinha 6 anos, sua mãe usava sacolinha de mercado, nem roupa tinha. Hoje nós estamos no aeroporto e a mala, nós estamos ricos, você não entendeu? Tem hora que você não entende o que Deus está fazendo. Eu levei aquelas roupas feias, e eu lembro que a pastora toda metida, ela pegou meus shorts, ela disse: nossa, que shorts é esse, hein? Lindo. Se arrancar o bolso, sabedoria. Se arrancar o bolso, eu acho que ela quer dizer, se arrancar o bolso, arrancar o zíper, jogar fora. Se arrancar o bolso, não sei o que, eu vou ficar com esses shorts. Aí já veio uma outra, já pegou uma blusa. Olha, Leonardo, não sei das quantas, sabe, esse negócio, essa estampa. Porque, aí eu vou ficar tudo velho e podre. De repente sobrou para mim o quê? Saia de couro, calça jeans, eu cheguei no outro dia no culto. Me segura que eu tô rica. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que ter empatia e acolhimento. Não adianta você olhar do lado e falar: olha o jeito que veio. Você não sabe o que está vivendo. Você não sabe o que a pessoa está enfrentando. Que o espírito de sabedoria te pegue. A Bíblia diz que quando Davi chegou, Saul quis vestir as roupas dele em Davi, mas não serviu, porque Davi tinha uma essência de original. O original da igreja é servir os necessitados. O original da igreja é acolher os oprimidos. Esse é o original da igreja. O original da igreja não é dizer: não sento perto daquele porque está fedendo, não sento perto de... Não, o original da igreja é dizer: se Cristo comigo vai, pode contar comigo. Deus transformou minha casa, Deus transformou a minha família, Deus transformou a minha história. Você pode se colocar sobre os seus pés? O grupo de louvor vem para cantar aquele haja o que houver. Davi, quando ele é chamado, ele automaticamente se torna escolhido. E na escolha desse menino, sobe naquela escada lá, amor. Ó, olha depois para você passar. Daí você passa aqui assim, ó. Olha que top, que fácil. Quando Davi é escolhido, tentam intimidá-lo, tentam deixá-lo achando que aquilo que ele é não serve para ele alcançar o seu objetivo. Interessante que eu já estou encerrando a pregação. Só que quando eu olhei para você, eu vejo pessoas que lançam palavra de maldição sobre a tua vida. Pessoas que olham e dizem assim: ele é um sonhador, onde ele põe a mão estraga, nada dá certo. O Eterno está dizendo: continue a sonhar, porque sou eu um Deus que projeto os sonhos. Ainda nesse tempo, desse ano de 2025, os seus parentes vão ver que eu sou Deus na tua vida. A Bíblia diz que a primeira arma que... Ajuda eu aqui, meu amor. A primeira arma que Davi usa é a arma da humilhação.
ele se abaixa, se inclina diante do riacho e pede para Deus uma arma de guerra. Deus não dá revólver, Deus não dá escopeta, deu apenas 5 pedrinhas, 5 pedras pequenas, mas o suficiente para eles obterem vitória. Tem hora que quando vocês olham, parece que é tão pouco, né? Mas Deus está dizendo, é o suficiente para vocês contarem testemunho de vitória. Relebaço de refaiato. Eu vejo o Eterno entrando no banco e fazendo uma revolução. Sou eu, o Deus dono do ouro e da prata. Eu não vou deixar vocês passarem vergonha. Eu assino documentos e libero esse financiamento, diz o Senhor dos Exércitos. Descansa. Davi se veste de si mesmo, e quando ele se veste de si mesmo, está alto para mim, quando ele se veste de si mesmo, ele vai para lutar. Não precisa ser imitador de ninguém, apenas lute. Eu queria pregar igual Camila Barros, Helena Raquel, eu também queria, mas não deu certo. Saiu o jeitão Sandra Alves de ser. Eu estou indo do meu jeito, do jeito que eu posso, indo com fidelidade, com graça, com amor e com muita gratidão no meu coração. E é por isso que nessa noite eu quero convidar você. Agora é a hora de nós como igreja nos silenciar, parar de andar, de caminhar. Eu queria convidar você que deseja entregar sua vida para Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que entendeu que o maior e melhor caminho, onde você vai encontrar força para derrubar os gigantes da vida, é aqui no templo? Saia do seu lugar, deixe toda a timidez do lado de fora. As pessoas que já estavam à frente, dê espaço para que os outros possam se achegar e venha entregar a tua vida para Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, vem à frente, vem.